E antes de entrar aqui no estúdio, Carlos Carvalho e eu, nós recebemos vídeos, recebemos mensagens, basicamente dos moradores ali do conjunto Ditiene, no bairro Fundação, em São Caetano. Só para rapidamente fazer um retrospecto para você que nos acompanha, em especial a população de São Caetano, há 2 semanas, no sábado retrasado, aconteceu, infelizmente, aquele desabamento parcial de um conjunto ali de moradores. Aliás, para muita gente, eu, um deles, desconhecia que tinha habitação dentro daquele espaço, no cruzamento ali que envolve Heloísa Pamplona, que é a principal via do bairro Fundação em São Caetano, bem em frente à base da Polícia Militar. E a partir desse desabamento, que graças a Deus não teve nenhuma vítima, a Prefeitura de São Caetano, através da Defesa Civil, tomou a atitude, e naquele momento não tinha como ser diferente, de interditar o local. Num primeiro momento, parte dos moradores que não tinha familiares, que não tinha para onde ir, foi abrigada parte desses moradores na rede hoteleira de São Caetano do Sul, e logo na sequência, esses familiares que não tinham para onde ir foram para o alojamento que foi colocado no clube, no bairro Fundação, que atende ali, é parte dessas famílias. Ao todo são 102 famílias, mas muitos, como a gente destacou, têm amigos, têm familiares, conseguiram aí provisoriamente um local para ficar, e a outra parte atendida pelo alojamento. Logo no domingo, isso aconteceu no sábado à noite, madrugada dentro de domingo, no domingo pela manhã, o prefeito Auríquio, juntamente com o secretário executivo de habitação do governo do estado de São Paulo, Fernando Marangoni, estiveram no local fazendo vistoria, e aí estenderam a interdição e colocaram que teriam 2 possibilidades ali. Então a interdição teria continuidade e o governo do estado, junto com a prefeitura, assinou na segunda-feira o termo do convênio Cidade Legal, e dentro de 15 dias teria um laudo com estudo técnico para ver se naquele local poderia ter o Cidade Legal, ou seja, poderia ter a oficialização daqueles moradores, a regularização daquelas moradias, ou se o estudo técnico apontasse que não teria viabilidade naquele local, o Estado, através da CDHU, faria uma demanda reservada, uma demanda fechada de habitação para essas 102 famílias serem atendidas. E aí, se fosse optar por este caminho, aí teria que ver como é que esses moradores do alojamento ficariam, porque precisariam um prazo aí de 18 a 24 meses, e aí teria até que recorrer ao Bolsa Aluguel, enfim, ter um auxílio para esses moradores ficarem até a moradia estar pronta. Hoje, quarta-feira, parte desses moradores, agora no finalzinho da tarde, foi até o local. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar imagens, ou se já tiver no ponto, Ingrid, pode mostrar. Parte desses moradores, aí você está vendo na tela, parte desses moradores foi à Câmara Municipal, mesmo hoje não sendo um dia de sessão, para se reunir com uma comissão de vereadores e atualizar o assunto, como você está vendo na tela ali, vereador Jander Lira, o líder do governo Tite Campanella, o vereador Edson Parra e também o secretário de Ação Social, o Daniel Córdova, e por outro lado, moradores fazendo protesto também lá em frente ao local, o conjunto Ditiene, esperando justamente essa resposta, tendo em vista que os 15 dias foram cessados, foram concluídos no início desta semana. Imediatamente que a gente fez o contato, o secretário Fernando Marangoni atendeu a nossa reportagem e disse que falaria ao vivo conosco. E está exatamente na ponta da linha nesse momento por telefone para atualizar as informações a respeito do laudo e da situação desses moradores. Marangoni, desde já, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos, toda a equipe do RD, a todos os telespectadores e ouvintes. É sempre um prazer falar com você, Leandro. Bom, Marangoni, a partir desse relato, e você que representou o governo do estado, acompanhou desde o início, qual a situação passadas essas 2 semanas? Vamos lá, Leandro. Nós tivemos a conclusão dos estudos fundiários no final dessa segunda-feira, assim que recebemos a última matrícula do cartório de registro de imóveis,
Então, o consórcio que é contratado pelo programa para fazer os estudos, concluiu os estudos na segunda-feira. Na terça-feira, a equipe da Secretaria iniciou o processo de validação dos laudos, tá? Que foi concluído hoje. Amanhã, na parte da manhã, inclusive isso já está combinado e conversado com o prefeito Auríquio, esses estudos já estarão em posse dele no gabinete da Prefeitura Municipal. Então, os estudos concluídos em tempo, tá? E que eu posso adiantar, obviamente, os estudos vão passar agora pela análise da Prefeitura e a partir daí serão tomadas as decisões dentro daquelas possibilidades que você muito bem colocou. Tá? O que eu posso garantir é que, pelo que a gente já viu nos estudos, qualquer processo de regularização fundiária no local tem que obrigatoriamente passar por um processo de restauração da infraestrutura básica e da superestrutura também do edifício. Tá? Mas aí, obviamente, a partir que a Prefeitura tomar ciência dos estudos amanhã, fazer a sua análise, aí nós, Prefeitura e Governo do Estado em conjunto, aí anunciaremos os próximos passos. Tá, mas aí só para ter uma ideia, Marangoni, a partir dessas informações apontadas através desse estudo, se for ter uma restauração, que é algo aquilo até que tanto o senhor quanto o prefeito Auríquio falavam no dia após a vistoria, que o local realmente carecia, que foi tudo ali de uma forma sem planejamento, sem qualquer tipo de estrutura para abrigar essas mais de 100 famílias que habitam no local. Esse tipo de restauro, pelo que aponta o estudo, são restauros de grandes intervenções que demandariam muito tempo ou são restauros que podem ser feitos num espaço ou num tempo mais breve? Então, são restauros, Leandro, de toda a infraestrutura do imóvel, de toda a superestrutura do imóvel também, ou seja, são intervenções bastante intensas, né? São intervenções para restaurar toda a condição de habitabilidade do imóvel. Sem o que nós não conseguimos fazer o processo de regularização, seria até uma irresponsabilidade. Perfeito. Agora, para tomar a decisão final, quando o Estado manda o laudo, o Estado já aponta qual seria a sugestão a partir do estudo do Estado ou o martelo final é da Prefeitura? Quem que toma a decisão final agora? Vamos lá. É importante deixar claro que isso é uma área que não é uma área do Estado, ela não é uma área que pertence ao Estado, à CDHU, nem à Prefeitura. Né? É uma área particular. Área que pertence, exatamente, a um particular, mas está dentro do município de São Caetano, que, como ente municipal, é quem regula toda a lei de uso e ocupação de solo, de acordo com aqueles parâmetros urbanísticos que o município define, né? Desde o zoneamento até os potenciais construtivos, etc. Isso tudo é responsabilidade do município. Portanto, a decisão de diretriz final, ela é do município de São Caetano, né? E o governo do estado vai estar no apoio e no suporte daquilo que o município precisar. Né? Mas a decisão final compete ao município. Tá, e tem um prazo específico para essas restaurações, pelo que vocês viram e o estudo aponta, tem um prazo de quanto tempo seria necessário para fazer esse restauro, para os moradores voltarem para o local, se essa for a opção? Então, se essa for a opção, Leandro, aí precisa ver qual é a intensidade dos reparos que vão ser feitos. Para efeito de regularização fundiária, tá? A gente precisa das condições de infraestrutura restauradas e habitabilidade. Com isso, a gente pode dar seguimento à regularização fundiária da área, se for esse o interesse e a diretriz da Prefeitura. Obviamente que qualquer outro tipo de intervenção mais robusta, tá? Aí vai depender daquilo que a Prefeitura definir fazer. Perfeito. O Carlos Carvalho está conosco aqui e também vai entrevistar o secretário Fernando Marangoni. Pois não, Carlos? Boa noite, Marangoni. Bem-vindo novamente ao RDTV. Acho que a grande dúvida que ficou aí na sua fala é em relação ao local, como é uma área particular, se há a necessidade da Prefeitura passar para ela a titularidade do local, porque já que é uma área particular, a gente
não dá para entender de pronto o que o poder público poderia fazer por aquelas pessoas, por aquele local exatamente. Exato. Vamos lá, Carlos. É o seguinte, são algumas as oportunidades, tá? Então, vai depender de cada legislação local, ok? Se a prefeitura tiver uma legislação aí local que trate, por exemplo, da arrecadação de imóveis abandonados, ela poderia lançar a mão disso e trazer isso à prefeitura, né? Se há um montante de débitos, por exemplo, de PTU, que a prefeitura está executando, e se isso já compensar a prefeitura até retomar esse imóvel como uma dação em pagamento por conta de dívida, etc., também é uma outra questão que cabe à prefeitura e a forma como a sua procuradoria conduz o processo, se houver. Tá? E tem também a possibilidade da regularização fundiária pelo título de legitimação fundiária, por exemplo, onde o Estado poderia prestar todo o auxílio técnico através do programa Cidade Legal, conforme o convênio que foi assinado. Mas, nesse caso, seriam necessárias essas intervenções que nós falamos. Até porque a gente, pelo menos do que a gente viu do Cidade Legal nos últimos tempos, inclusive até quando você falou do Cidade Legal enquanto secretário de Habitação aqui de Santo André, que foi a primeira vez que você tratou mais abertamente desse assunto, a gente só tinha como exemplos áreas públicas, né, ou áreas que pertenciam ao Estado, ou que pertenciam ao município. A gente nunca viu uma situação em área particular. Não sei se é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, assim, é uma regularização que ela não é feita diretamente pelo Estado, ela é feita com apoio do Estado. Então, por exemplo, o município poderia lançar mão, e aí existem vários casos, por exemplo, de áreas particulares, que o município instaurou a REURB-S, ou seja, uma REURB social, declarou aquela área uma área de regularização social. Tá? Nesse caso, o programa Cidade Legal pode prestar auxílio para que o município promova a regularização com legitimação fundiária. Então, mesmo que ela seja uma área particular, mas que cumpra os requisitos legais, o próprio município pode intervir, mas para titular aquela área para as pessoas que lá estão, e não para passar para a titulação do próprio município. Entendeu? Sim, sim. Agora, para o município pegar a área para ele, são outros institutos. Tá? Agora, Marangoni, dois questionamentos que eu ouvi muito dos moradores, e é importante a tua fala como representante do Estado e, aliás, que conhece com intensidade o convênio, o programa Cidade Legal. Se for a opção, como você disse, fazer esse restauro do local e os moradores, num espaço de tempo aí, num prazo, retornar ao local. Quais seriam, por exemplo, os restauros que devem ser feitos de acordo com o programa para aquele local ser submetido a uma regularização fundiária? Do ponto de vista do dia a dia ali, na prática, o que precisa ser feito? Alguns exemplos. E vamos lá, saneamento integrado, né, que a gente fala, que é infraestrutura básica, ou seja, o garantimento do abastecimento de água, e coleta de esgoto adequada, drenagem local, né, acessibilidade e as condições estruturais liberadas por parte da prefeitura para que possa ser habitado. Né? Então, basicamente isso. Tá. Essas adequações são todas de competência e seria de custeio da prefeitura, o Estado auxilia, até para a gente entender na prática como funcionaria. Não, todos esses investimentos na infraestrutura seriam a cargo da prefeitura ou do particular que lá habita. Perfeito, porque sempre frisando é uma área particular. Exatamente. Tá. Agora, Marangoni, um outro ponto também que o pessoal tem questionado, e aí independentemente de qual seja o desfecho, ao que tudo indica, deve-se recorrer, porque pode se utilizar como tem utilizado o alojamento, mas é por um período determinado de tempo, um curto período, tendo a necessidade do Bolsa Aluguel. Esse Bolsa Aluguel é uma parceria com o governo do Estado? Como é que funcionaria? Qual o valor? Como é que é a rotina do Bolsa Aluguel? Vamos lá. O Bolsa Aluguel ordinário, arcado pelo Estado, é aquele onde o Estado promove as
desocupações das suas áreas, tá? Das áreas de propriedade do Estado, ou eventuais remoções aí compulsórias em razão de desapropriações, por passagem de linha de metrô, de trem, enfim. Aí essas intervenções diretas do Estado que geram remoções são as remoções que vêm diretamente para o auxílio aluguel do Estado, tá? Todo o programa de auxílio aluguel das prefeituras municipais, tá? O Estado, para participar disso, precisa ser provocado pela prefeitura, né? As prefeituras normalmente têm a sua legislação própria que regula o seu auxílio aluguel nesse tipo de caso. Então, a gente precisa ser primeiro provocado pela prefeitura no sentido de, olha, eu vou precisar pagar o auxílio aluguel, não tenho condições, o Estado pode ajudar e etc. Mas não é um bolsa aluguel que vem direto para o Estado de forma automática, uma vez que não se trata de área do Estado e nem foi objeto de alguma intervenção do Estado. Perfeito. Então, para a gente deixar, frisar e ressaltar esses pontos. O local ali, ele tem condição, se receber uma grande intervenção, de ter habitabilidade, é isso? Isso, exatamente. Tá. E uma vez asseguradas essas condições, a gente pode proceder aí ao processo de regularização fundiária juntamente com o município. Perfeito. Agora, Marangoni, para a gente concluir, agradeço mais uma vez a sua gentileza. Para os moradores que nos acompanham, a gente sabe que não é fácil, tem muitas cobranças, ninguém gosta de ficar fora da sua casa, por mais que se tenha condição, não é a mesma coisa que ficar em casa. Para o pessoal que 15 dias parece muito mais tempo, para o pessoal que carece ali de informação, e é importante ter informação oficial. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos colocar a nota oficial da Prefeitura de São Caetano também, mas do Governo do Estado, e desde o primeiro momento você foi lá com o prefeito Auric, vistoriou, esteve no local. Qual a mensagem, o que pode ser dito para aquelas famílias que estão tão ansiosas por informações nesse momento? Vamos lá, Leandro. A gente traz aqui a mensagem do governador, do próprio governo do Estado. Como nós dissemos no dia, nós nos solidarizamos com as famílias, é algo que obviamente ninguém nunca espera, né? Então, a gente compreende aí a dor de cada família dessas, não tenha dúvida. Estamos desde o primeiro dia, como você colocou, atuando em conjunto com o prefeito, com a prefeitura, com toda a equipe da prefeitura, né? Que o Estado está e estará aqui ao lado da prefeitura e dos moradores, né? Para que tenham um pouco de paciência, se tranquilizem, porque esse período inicial desses estudos e disso tudo já é trabalho que está sendo feito, né? Para a gente encaminhar aí a solução que em breve teremos, né? E com certeza a melhor solução, e com o apoio aí restrito da prefeitura e do governo do Estado. Tá, então amanhã, 10 horas da manhã, esse estudo, esse laudo do governo do Estado já vai estar na Prefeitura de São Caetano. Exatamente, Leandro. Já está combinado, já falei com o prefeito pessoalmente, ele já está aguardando, e amanhã, na parte da manhã, já vai estar lá o estudo oficialmente formalizado para a Prefeitura. Tá. E só para aproveitar o ensejo, óbvio que esse era o assunto específico, mas falando de São Caetano como um todo, da questão habitacional, tem alguma outra ação, alguma outra iniciativa a ser encaminhada visando a questão habitacional de São Caetano, produção de moradias, alguma outra situação? Até no dia a gente perguntou, e eu me lembro que o senhor perguntou ao prefeito Auric se tinha alguma outra área em São Caetano semelhante a essa. Claro que com essas complicações não, mas tem outras áreas também que têm moradias de forma sem planejamento. Existe algum outro assunto, algum outro encaminhamento habitacional para a cidade de São Caetano discutido entre Estado e Prefeitura? Sim, sem dúvida. Assim, e o fruto disso foi justamente a assinatura do convênio com Cidade Legal, que não fica restrito, obviamente, ao condomínio de Tiene, né? O convênio é assinado para todo o município. Então, agora, inicia-se aí o processo do município oferecer as áreas e a gente iniciar todo esse trabalho junto ao município de regularização das demais áreas. Obviamente que fica tudo aí suspenso até que a gente conclua esse caso
trabalho a ser realizado em todo o município. Tá. E existe já alguma lista de posse do governo do estado com a quantidade ou qual que seria, entre aspas, esse déficit habitacional na cidade? Ou a partir disso que aconteceu no conjunto de Tiene vai ser feito um recadastramento, alguma coisa, para saber quantas pessoas estão com moradias nessa situação de risco ou de falta de planejamento ou que foram feitas de formas desorganizadas? Então, a nossa equipe do Cidade Legal, a partir da assinatura do convênio, já está em contato com a equipe da Prefeitura para terminar esse mapeamento de todo o município, mas obviamente dando ênfase agora ao condomínio de Tiene. Mas, como eu disse, o início de todo esse processo, de todo esse trabalho, se deu agora com a assinatura do convênio com o programa Cidade Legal. Excelente. Secretário Executivo do Estado de São Paulo na área de habitação, Fernando Marangoni, para quem não se lembra, foi o titular da pasta habitacional em Santo André. Aliás, trouxe para Santo André de forma pioneira e serviu de referência a todo o estado de São Paulo o programa Cidade Legal e hoje faz isso no âmbito do estado de São Paulo, atendendo aqui o chamado da reportagem, atualizando as informações. Marangoni, mais uma vez, obrigado pela gentileza, boa noite. Muito em breve vamos voltar a falar de mais assuntos aí envolvendo habitação, não só na cidade de São Caetano, mas na região do ABC e no estado de São Paulo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos, a toda a equipe. Boa noite a todos. Estamos sempre aqui à disposição e muito obrigado. Legal, pessoal. E só para a gente encerrar, então o secretário Fernando Marangoni trouxe essas informações. Então aquele prazo de 15 dias, amanhã de manhã o laudo, todo esse estudo finalizado por parte do governo do estado vai estar na Prefeitura de São Caetano e a partir daí a Prefeitura de São Caetano vai dar um encaminhamento em comum acordo com o governo do estado. O que é importante, aquela informação inicial de que o local não teria condição nenhuma de habitabilidade, o local pode vir a ter, desde que, como o Marangoni destacou, sofra essas intervenções. Grandes reparos precisam ser feitos no local do ponto de vista estrutural. Então, se voltar a ter aí 100% de condição de esgoto, de água para todo mundo ali, aquelas estruturas e condições básicas, pode ter habitabilidade e a partir daí fazer todo o trâmite jurídico, burocrático para a chamada regularização fundiária. E aí nós vamos ver a partir do recebimento da Prefeitura, o encaminhamento. E só antes, Carlos, vamos pôr na tela a nota da Prefeitura de São Caetano? Você está com ela também aí, né, Carlos? Exatamente. Vamos lá para a nota que a Prefeitura de São Caetano emitiu hoje. A Prefeitura de São Caetano do Sul segue prestando total assistência aos moradores do prédio situado na esquina da rua Heloísa Pamplona e da Avenida Conde Francisco Matarazzo, no bairro da Fundação, onde parte da laje desabou no dia 8 de junho. Nos últimos dias, o processo de retirada de móveis e objetos pessoais foi acompanhado pelas Secretarias de Segurança e de Obras e Habitação e pela Defesa Civil. Além disso, a Prefeitura disponibiliza abrigo às famílias atingidas com refeição e assistência médica e social. Outras medidas serão tomadas assim que os laudos técnicos de avaliação das condições estruturais e o estudo fundiário, este realizado pela Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, forem concluídos. Perfeito. Então, essas as informações atualizadas para você que nos acompanha. Mostramos também imagens dos moradores ali, e é compreensível os moradores aí ansiosos por resposta. Uma comissão de moradores também foi recebida por uma comissão de vereadores, aliás, vereadores estes que os próprios moradores escolheram para interagir, para conversar. Assim que tiver um encaminhamento, nós também vamos trazer. Eles estavam reunidos nesse momento, conforme você acompanha aí, na Câmara de São Caetano, e nós vamos seguir acompanhando essa questão envolvendo os moradores vitimados aí no conjunto de Tiene por este desabamento. Lembrando sempre, é uma área particular no bairro Fundação, certo, Carlos? Eu vou trazer as primeiras participações das pessoas aqui, por favor, nossos internautas aqui na rede social, aqui na caixa de comentários. A Luciana Siqueira desejando boa noite, Miro Mota, a Célia Regina, a Silvia Brum, o Fernandes, lá de Oswaldo Cruz. Obrigado, Fernandes, sempre atento ao RDTV. O Amarildo Oliveira Leme. Independentemente da solução a ser tomada, a Prefeitura tem que colocar aquelas pessoas em lugares decentes. Aquele alojamento é um absurdo aqui, a opinião do Amaurílio. A Gelva Ferreira. Tem pessoas que estão usando de má fé, estão vendo que a Prefeitura está dando todo o suporte e ainda ficam criticando isso. Já a gente aproveitando para fazer politicagem. Isso é uma vergonha. É a Tereza Marano ali
fazendo o debate, não vi ninguém fazendo politicagem hoje no ato do protesto. Politicagem foi visto no dia do desabamento, que lá estiveram para marcar presença, e assim o pessoal vai seguindo aqui com todo o debate, né? Também abraço para Elisa Prado, que também está nos assistindo legal. Aqui no RDTV. Isso, e só para reforçar isso, pessoal, a gente mostrou inclusive imagens do alojamento e ficou claro desde o primeiro momento, e eu falo isso claro porque a gente acompanhou, o Carlos e eu, nós fomos o primeiro veículo de comunicação a chegar no local lá na madrugada do sábado para o domingo. Nós acompanhamos a assinatura deste convênio lá na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo e a gente está aqui para deixar tudo às claras para todo mundo. O alojamento era uma questão provisória, até porque, como o secretário destacou, é uma área particular. Então, não é tão simples quanto a gente imagina. O que a gente está cobrando aqui o secretário é que o próprio secretário falou no dia e deu o prazo de 15 dias, 2 semanas, para dar uma resposta. Se seria a regularização fundiária, ou seja, os moradores poderiam, depois de todos os reparos necessários, voltarem ali ao conjunto de Tiene, na Heloísa Pamplona, ou se não desse jeito, a prefeitura indicaria uma área para ser feito pela CDHU um conjunto residencial para a moradia dessas 102 famílias. Então, provisoriamente, foi feito o alojamento, até porque não dá para saber o que vai fazer antes de ter esse laudo oficial. Agora, a partir do laudo, vai saber. Se for o reparo, quanto tempo vai durar esse reparo? É curto prazo? Não é curto prazo? É óbvio que se for um tempo prolongado, dilatado, os moradores não vão permanecer no alojamento. Até porque o alojamento ele tem a característica e a condição provisória. Se demandar um tempo maior a partir da concretização desse laudo, aí sim vai ser estudado um outro formato, seja pelo Bolsa Aluguel, como o Fernando Marangoni destacou, enfim, uma outra possibilidade de fazer esse intermediamento, de fazer essa passagem dos moradores até que eles oficialmente estejam nas suas moradias, seja no local reformado ou seja em novas moradias. Okay? É que não adianta todo mundo pensar que, nossa, a prefeitura tem que fazer tudo correndo porque tem que dar uma resposta rápida aos moradores. Dá uma resposta rápida, os moradores voltam para o local sem o menor nível de segurança para habitar e aí acontece outra tragédia com feridos ou até mortos, depois reclama-se da prefeitura. Então, é bom que tudo seja feito com calma mesmo. E como disse o Leandro, se precisar de muito mais tempo para fazer todos os reparos, que essas pessoas possam ser alocadas em locais mais decentes do que um abrigo. A gente sabe que as condições do abrigo não são as mais legais para uma pessoa morar. Então, que todo esse trabalho seja feito com calma, com tranquilidade, para que lá na frente essas pessoas, esses moradores, possam voltar para esse edifício com condições de morar lá, sem temer nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de situação. O bairro Fundação, como a gente vem destacando durante todo o ano, vem levando uma sova assim, da natureza, né, do destino, né, tanto a questão das enchentes, agora a questão do edifício. Então, o que a gente espera é que tudo seja resolvido da melhor maneira possível e que não seja resolvido com a pressa, porque apressado come cru, como já dizia a minha finada avó, né? Não, e mais importante, estou vendo aqui, obrigado ao Miriam Pereira Camacho Bom, falando, mas quem estava pagando IPTU? Perfeito, quem paga os impostos tem todo o direito e deve cobrar. E, aliás, parabenizar os moradores que se mobilizaram e estão cobrando os órgãos competentes, seja o governo do estado, seja hoje essa comissão na Câmara Municipal, e que essa cobrança, e isso vale para toda a sociedade, a cobrança não pode ser feita só no momento adverso, essa cobrança tem que ser permanente. O prefeito Auri, que a gente acompanhou, está com algumas intervenções da prefeitura no bairro Fundação, mas outras que careçam, e a gente tem falado muito da questão da enchente, que é uma pauta, infelizmente, de anos, de décadas da Fundação, que depende de um esforço coletivo, que depende de um piscinão, muitas vezes não só ali no bairro Fundação, porque se fizer um piscinão ali, ele vai beneficiar a frente e não ali a Fundação. Para beneficiar a Fundação, teria que ser um piscinão, um reservatório ali na divisa de Santo André com Mauá, ou melhor, aqui na divisa de Santo André com Mauá, porque nós estamos na região central de Santo André. Então, que a cobrança dos moradores seja permanente, com cobranças específicas, com cobranças claras. Agora, o que a gente não pode deixar em nenhum momento contaminar é com o período eleitoral que se aproxima. Então, a gente sabe o quanto tem morador que sofre, que padece e que também tem a consciência
do risco e do perigo de a gente tomar conta de áreas sem planejamento, de áreas como aquela que realmente quem entrou ali viu, sabia que a qualquer momento isso ia acontecer, porque o local não tem condição de habitabilidade. Ou seja, não é uma situação que foi colocada no governo Auríquio, né? Na verdade foi colocada ao longo dos governos que não teve fiscalização. Até a própria Miriam disse, a prefeitura não viu que não tinha condições antes. As prefeituras elas têm um nível de fiscalização baixíssimo, não só para os prédios públicos, mas também para outros tipos de prédio. Vira e mexe quando a gente tem algum tipo de acidente, cai telhado, a primeira coisa que a gente olha é, tem AVCB? Exatamente. Quando a gente olha, não tem AVCB, não tem condição, não tem alvará do Corpo de Bombeiros para se instalar, não tem alvará de Corpo de Bombeiros para ter pessoas ali transitando, imagina habitando. Então, a gente sempre pega no pé dessa situação, mas a gente sabe que no Brasil o nível de fiscalização é praticamente zero. Isso. Então, é importante ter toda essa moral e nós vamos seguir cobrando, como hoje. Acabou o prazo, os moradores cobraram resposta, nós vamos cobrar. O governo do estado, trouxemos aqui entrevista com o Fernando Marangoni, Prefeitura de São Caetano soltou nota oficial. Quero agradecer também aqui, o Tárcio Taricano. Tárcio Taricano, Carlos, é lá de São Caetano, advogado, justamente com o doutor Álvaro, está atendendo ali o pessoal da associação. Aliás, os moradores são tão mobilizados que conseguiram constituir uma associação. A representante da associação participou e participa de todos os momentos das reuniões. Agradecer o Tárcio Taricano, também esteve lá no governo do estado de São Paulo na assinatura do convênio. E se o que foi prometido não for cumprido, nós vamos seguir cobrando. Então, a partir de agora, o próximo passo é amanhã a Prefeitura de São Caetano receber esse laudo e a gente saber o que vai ser feito a partir deste laudo. Vai ser mesmo reparo? Legal. Quanto tempo precisa para esse reparo? Precisa X tempo? Nesse ínterim, as pessoas vão continuar no alojamento ou vai ser disponibilizado um bolsa aluguel ou algum outro mecanismo? Como será esse mecanismo? Para a gente seguir encaminhando para o quanto antes ter a resolução, que é o que todas essas famílias precisam. Então, ok, César Oliva, vereador de São Caetano, nos acompanhando também, obrigado. Jeová Ferreira foi citado. Elisa Prado, a prefeitura sempre soube das reais condições do edifício. Pois é, Elisa, tanto que até quando a gente participou lá da coletiva no domingo, a secretária de obras disse que 2 ou 3 dias antes já teve um imóvel ali que tinha tido uma interdição. Então, a gente sabe, o que a gente precisa cada vez mais é isso, é a fiscalização do poder público e dos moradores no dia a dia e a gente reportar tudo isso. Obrigado, Elisa, pela sua participação também. E só quero aproveitar aqui, pessoal, rapidamente, a gente falou no início do programa que uma comissão de moradores estava sendo recebida pela comissão de vereadores e o secretário de assistência de São Caetano, e o pessoal acabou de mandar um vídeo. Leandro Amaral, boa noite. Estamos terminando agora uma reunião com a Comissão de Moradores e Comerciantes do Condomínio São Caetano. Foi uma reunião bastante proveitosa, conversamos bastante, tiramos algumas dúvidas, tanto deles quanto nossas, também dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. E a gente espera, a partir de agora, ter um fluxo de informações muito mais rápido, muito mais ágil com todos eles. Não é, Sparra? Verdade. A palavra transparência que foi falada pelo morador, e é isso que nós vamos procurar fazer. Agilidade na informação e total transparência. E lembrando, Leandro, que essa comissão aqui foi formada ontem, no horário da sessão, e os moradores escolheram os vereadores para participar com eles, para debater e ajudar nas soluções. Em nome da Prefeitura Municipal, em nome da CA, estamos à disposição da Câmara Municipal e vereadores para qualquer dúvida também. É isso aí, um abraço. Isso, só para pontuar aqui, Carlos, conforme a gente ia falando, que era a principal reivindicação dos moradores, essa questão da informação. A última notícia era o prazo dos 15 dias, passou os 15 dias, e aí? Então é importante, até para a nossa audiência rotativa, assim que acabar você pode atualizar. Nós trouxemos aqui na edição a fala do secretário executivo, Fernando Marangoni, trazendo as informações. Amanhã de manhã o laudo vai estar na Prefeitura de São Caetano. Trouxemos a nota da Prefeitura de São Caetano, as imagens dos moradores que fizeram uma manifestação no finalzinho da tarde, e agora a palavra, acabou agora a reunião dos vereadores com essa comissão, então você com um resumo completo sobre esse caso que a gente acompanhou desde o início, envolvendo os moradores do conjunto de Tiene.